Atos capítulo 3, versículo 19, diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém? Graças a Deus. Igreja, hoje culto de Santa Ceia, pouco diferente, mas vai dar tudo certo. E eu quero falar com vocês sobre o que é conversão. Muitas vezes a gente fala, mas hoje num culto de ceia eu quero trazer esse entendimento para vocês. E conversão, eu sempre até brinco, né? É você mudar a rota, é você mudar de direção. E para falar o que é conversão, eu quero falar para vocês o que não é conversão. O que não é de forma nenhuma uma pessoa convertida, uma conversão verdadeira. E para isso eu vou usar bastante textos e nós vamos aprender o que não é conversão, para que a gente saiba como ser convertido, como alcançar as promessas do Senhor para as nossas vidas, amém? Conversão não é falar que é de Cristo. Isso eu até sempre falo aqui. Se eu tiver que falar para alguém que eu sou cristão, eu não sou convertido. Por quê? Porque a pessoa não está vendo nos meus atos, a pessoa não está vendo nas minhas atitudes, a pessoa não está vendo na minha forma de agir, na minha forma de proceder. Eu estou tendo que falar para ela que eu sou convertido. Eu estou tendo que falar para ela que eu sou de Cristo. Então, o exemplo fala 1000 vezes mais do que as palavras. Se eu quero que as minhas filhas aprendam de Cristo, eu tenho que viver em Cristo. Porque não adianta eu falar, eu ir à igreja, eu dizer para ela que eu sou cristão e fazer tudo diferente. Ela até vai dar uma bugada na cabeça dela, porque ela vai falar assim: mas meu pai fala que é de Cristo, mas Cristo não aceita essa situação aqui, Cristo não aceita aquela situação ali. Vamos ler alguns versículos que nos ajudam a entender isso. Apocalipse capítulo 3, versos 1 ao 3, Apocalipse 3, Jesus está falando com a igreja de Sardes, e vamos ver o que ele está falando. Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras. Presta atenção o que Jesus está falando. Você consegue aumentar um pouquinho para mim aqui o retorno? Presta atenção o que Jesus está falando. Eu sei as tuas obras. Você tem nome de que vives, mas estás morto. Ou seja, você tem nome de cristão, mas não é cristão há muito tempo. Você tem nome de igreja, mas não é igreja. Lembra que eu falei há algumas semanas atrás aqui? Enganar o pastor é fácil. Se justificar perante o pastor é fácil. Eu quero ver diante daquele que tudo vê, tudo sabe, conhece as intenções do coração. Versículo 2: Sê vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. E versículo 3: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-te, arrependa-te, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora eu virei contra ti. Igreja, falar que é cristão não é conversão. Dizer que é cristão não quer dizer nada. Se você realmente não converteu os seus atos, se você realmente não converteu as suas atitudes, a sua forma de agir, a sua forma de proceder. 2 Timóteo, volte um pouquinho a sua Bíblia aí comigo, em 2 Timóteo capítulo 2, versos 19 ao 21. 2 Timóteo 2, 19 ao 21. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo:
o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Paulo está falando assim para Timóteo, eu não sei se vocês sabem da história de Timóteo era um pastor jovem, acredito que ele tinha 22 a 25 anos, quando ele assumiu a igreja da qual ele era pastor. Então Paulo ensinava muitas coisas para ele, através de cartas, e Timóteo está falando assim, Paulo está falando assim, Timóteo, se o cara fala que é de Cristo, as atitudes dele tem que ser cristã. Ele tem que se apartar, vou usar uma palavra mais fácil, ele tem que deixar a iniquidade. Não dá para ele ser cristão e continuar fazendo as mesmas coisas. Vamos continuar lendo aí. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também vasos de pau, de barro, uns para honra, outros porém para desonra. Sabe o que Paulo está dizendo aqui de uma forma bem simples, igreja? Dentro da igreja tem um monte de vaso. O que é vaso? Algo feito do barro. Nós somos feitos do quê? Do barro. Então ele está falando da igreja. Ele está falando assim, Timóteo, dentro da igreja tem um monte de vaso. Só que alguns vasos honram ao Senhor. São vasos de honra. Outros vasos serão lançados fora. São vasos de desonra. Aqui me lembra também Jesus falando da parábola das 10 virgens, sim ou não? 5 loucas e 5 prudentes. E quando ele está dizendo virgindade, ele está dizendo igreja. Então, falar de Cristo não é ser convertido. Falar que é cristão não é ser convertido. Se as suas atitudes não for de um cristão. Continuando, até o versículo 21. De sorte que se alguém se purificar das coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo, para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. O vaso não está pronto, o vaso está em construção. E na nossa vida, o vaso está em reconstrução. Então ele está falando aqui, se a pessoa se purificar, se a pessoa deixar os seus maus caminhos, se a pessoa fizer aquilo que é reto, ela vai ser um vaso usado nas mãos do Senhor e vai ser um vaso para honra. Mas se não fizer, será vaso de desonra. Conversão não é ser batizado. Igreja, quantas pessoas que nós, aqui eu não preciso nem ficar dando exemplo, mas nós pessoalmente conhecemos, ou vieram aqui, ou em alguma outra igreja, foram batizadas, e hoje estão totalmente atoladas no pecado, e hoje estão totalmente desviadas da presença do Senhor. Então, o batismo não garante a conversão da pessoa, porque muitas vezes ela fez isso de uma forma inconsequente, ela fez isso de uma forma emocionada, ela escutou uma bela de uma pregação, falando de Jesus, falando do poder de salvação, através da sua cruz, e que é necessário o batismo, e ela decidiu pelo batismo, mas não estava totalmente preparada para deixar, não estava totalmente preparada para estar na presença do Senhor. A semana passada eu até li aqui para vocês 3 situações onde pessoas, uma se propôs a andar com Cristo, Cristo falou não, o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça, e era um chefe de sinagoga, ou seja, ele queria honra, ele queria prestígio, ele queria fama. Jesus falou, você não vai ter isso comigo não. Outros, Jesus chamou, mas um estava preocupado com um familiar morto, e o outro estava preocupado em avisar a família. E Jesus fala, deixa os mortos que enterrem os mortos, e você me siga. Não precisa ficar pedindo autorização para ninguém para seguir. Mas o que Jesus estava querendo mostrar? Às vezes as pessoas não querem estar com Jesus porque ela tem outras prioridades. Elas têm outras coisas que elas querem alcançar. Vamos ler um texto que está lá em Atos. Atos dos Apóstolos. Não sei se vocês sabem,
mas o livro de Atos é o livro que dá início à igreja primitiva que nós somos hoje, a igreja de Cristo. Então ali todas as coisas acontecem, porque são a conversão das pessoas. Atos capítulo 8, versículo 9 ao 25. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte da mágica. Tinha iludido toda a gente de Samaria, dizendo que ele era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é grande em virtude de Deus, em poder de Deus. Vamos mudar a palavra aqui. Atentando-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas, mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, diga assim comigo, e sendo batizado, Simão foi o que, igreja? Batizado. Creu até o próprio Simão, e sendo batizado. Então Simão foi batizado. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, vendo os sinais, as maravilhas que se faziam, e estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebeu a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que eles recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as minhas mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus seja alcançado por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, desta tua iniquidade. Ora a Deus, para que porventura te seja perdoado este pensamento do seu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e muitos delas, dos samaritanos, anunciavam o Evangelho. Simão foi batizado. Ele recebeu o batismo das águas, mas o coração não mudou. O coração ainda estava na ganância do dinheiro. Hora que ele viu que Pedro e Tiago colocavam a mão nas pessoas, elas recebiam o Espírito Santo e começavam a orar em línguas, começavam a ter uma reação diferente, ele quis comprar o dom. Ele quis comprar porque ele queria também pôr a mão na cabeça das pessoas e as pessoas receberem o Espírito Santo. O batismo não garantiu a conversão daquele homem. Tanto é que Pedro vira para ele e fala: se você morrer agora, você está perdido, porque o teu coração está cheio de iniquidade, o teu coração está cheio de dificuldades deste mundo. Ora, pede perdão pelo que você acabou de fazer, arrependa-te, para que você possa ser salvo. Aí no versículo 23, pois vejo que está em fel de amargura e em laço de iniquidade. Pedro está dizendo assim: mesmo você batizado, o pecado te aprisionou, laço, o pecado te amarrou. Igreja, quantas pessoas estão dentro da igreja, quantas pessoas estão confessando o nome de Jesus Cristo, dizendo ser cristãos, batizados nas águas,
mas ainda não receberam o Espírito Santo, porque ainda estão amarrados pelo pecado, ainda estão amarrados pela iniquidade. Vamos continuar lendo. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, um pouquinho para frente. 2 Coríntios 13, versículo 5. Examinai-vos vós mesmos e permanecereis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Paulo fala assim: reflitam, Jesus está em vocês? As suas ações são correspondentes a um cristão? Se é que você já não foi reprovado. Sabe o que Paulo está falando? Deixa eu pegar aqui para exemplificar para vocês. Se é que o seu nome já não foi riscado do livro da vida. Será que você é cristão mesmo? Ou o seu nome já não foi riscado? Já não foi tirado do livro da vida? Porque ser batizado, confessar o nome de Jesus Cristo, nós vamos ler daqui a pouco aqui, até o diabo faz, e treme diante dele. Aí Paulo está falando, mas será que as atitudes de vocês já não reprovaram vocês? Já não tiraram vocês da salvação? Conversão não é justiça moral. Não é você dar moral nos outros, você querer expor as pessoas, isso não é salvação. Vamos ler alguns versículos para a gente entender. Gálatas capítulo 1, versos 13 ao 17. Gálatas 1, 13 ao 17. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo muito mais dos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, eu não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? A minha inteligência, a minha moral, eu era respeitado entre as pessoas, o mais respeitado da minha idade, porque eu excedia em conhecimento do judaísmo. Só que quando Cristo falou comigo, eu vi que aquilo tudo não virou de nada. E não fiquei pedindo permissão para esse ou para aquele, para poder pregar o evangelho, eu simplesmente saí. Igreja, você humilhar uma pessoa pelo seu conhecimento de Cristo, você humilhar uma pessoa ou expor ela porque você vem à igreja aos domingos, às quartas-feiras e faz uma oração de manhã, você fazer tudo isso de uma forma ritualista, não garante a tua salvação, porque você tem que ser cristão. O que é o cristão? Amar as pessoas, não expor elas. Jesus, ele é muito claro, e nós vamos ler daqui a pouco também. Aquele fariseu entrou no templo e ficava batendo no peito, e ficava, olhando para cima com as mãos levantadas e dizendo: eu sou um homem fiel, eu dou o meu dízimo, as minhas ofertas, eu frequento a sinagoga, eu não sou igual este publicano.
que não faz essas coisas, e próprio Jesus contando, ele fala assim, enquanto o publicano batia no peito e dizia, me perdoa, olhando para baixo, porque eu não sou digno de estar aqui. Me perdoa, porque eu não sou digno de estar na tua presença. E Jesus pergunta para os discípulos, quem que saiu justificado lá na oração? Qual dos dois saiu justificado? O que se exaltava com a sua moral, com a sua inteligência, ou aquele que reconheceu que era falho, que reconheceu que precisa da ajuda de Deus para poder conduzir a sua vida? Igreja, muitas vezes o nosso conhecimento, a nossa intelectualidade, a nossa moral não nos leva a lugar nenhum. Vamos ler também Romanos capítulo 3, versículo 20. Voltem um pouquinho sua Bíblia aí. Romanos 3, capítulo 20. Romanos 3, versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei só serviu para uma coisa, igreja: mostrar o que era o pecado. Antes da lei, as pessoas até erravam, mas não sabiam o que era pecado. Que nem nós também, antes da nossa conversão, aprontávamos, brincávamos com as coisas, mas nós não sabíamos o que era pecado. Nós não tínhamos conhecimento. Então a lei nos trouxe o pecado. Eu sei o que é pecado. E eu sei que eu não consigo sozinho lutar contra ele. Eu preciso de ajuda. Eu preciso, assim como aquele publicano, bater no peito e dizer, Senhor, eu quero te servir, mas eu tenho errado aqui, eu tenho errado ali, me ajuda. Porque a lei mostra o pecado. A moral mostra o pecado. Se eu chegar e ficar montando nas pessoas por causa do conhecimento, isso vai mostrar a soberba, a arrogância. Eu tenho que sim expor o pecado, eu tenho que sim pregar a palavra de Jesus, eu tenho que sim mostrar o que é certo e o que é errado, porque a Bíblia fala que é através da verdade que a pessoa muda. Conhecereis a verdade e a verdade liberta. Então ela precisa conhecer a verdade, mas você precisa ter um coração humilde para passar isso, não querendo humilhar ela, não querendo denegrir ela na frente dos outros, não, particular, sozinho. Acerta aqui, acerta ali. A moral não salva ninguém. Conversão não é aparência de piedade, igreja. Aquelas pessoas que têm aparência de pessoas boas, boazinhas, né? Que mostram que são prestativas, isso não é conversão. Tanto é que se os espíritas não aceitarem Jesus Cristo como único Salvador, serão condenados. E nós aqui não fazemos tantas caridades, não somos bons com os outros como os espíritas. Mas isso não salva ninguém. Nós até lemos agora há pouco aqui, que não é pelas obras que nós seremos salvos, mas pelo nome de Jesus Cristo. Devemos fazer as obras, sem deixar o nome de Jesus Cristo. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3. Paulo ensinando mais uma vez o jovem pregador Timóteo. Olha como é um livro de ensino, né? 2 Timóteo capítulo 3, versos 1 ao 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons,
traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Ter aparência de pessoa boa, ter aparência de pessoa prestativa, não salva. Paulo está dando uma lista de pessoas aqui, e ele fala assim: essas pessoas têm aparência boa, essas pessoas têm aparência, até no último versículo 5, né, que fala isso, né, tendo aparência de piedade. Piedade nós também podemos mudar para a palavra amor, tendo aparência de amorosos, mas negam a eficácia dela. Afasta-te destes. Dizem que vão ajudar, mas na verdade são presunçosos, avarentos. Lá atrás, eu estou falando de muito tempo atrás, igreja, vou mudar a palavra, existe até hoje, uma ação social, eu não vou falar o nome porque é muito conhecida, que ajuda crianças no mundo inteiro, e é vinculado com a maior emissora aqui do Brasil, né? E eu ajudava, eu colaborava, porque eu falava, não, eu não posso ir lá fazer, então eu vou pagar. Aí um dia saiu um escândalo, que desviaram dinheiro dessa fundação, inclusive um grande jogador de futebol que hoje é falecido, estava envolvido nesse esquema ladroeiro, vagabundo. Eu falei, nunca mais eu vou ajudar, porque tem aparência de amoroso, de bom, mas na verdade está sustentando pessoas caluniosas, está sustentando pessoas arrogantes, soberbas, ingratas, profanas, tudo aquilo que está aí nos versículos 1 a 5. Falei, nunca mais sai R$1 da minha carteira, do meu bolso, da minha conta, para ajudar esse povo. Se eu tiver que fazer, eu faço para o vizinho da minha casa, para a igreja, para quem está aqui na igreja. Se eu tiver que fazer, eu faço para as pessoas que estão perto de mim. Agora, depositar para eles administrar, esquece, nunca mais. Porque tem a aparência de piedade, mas negam. A Bíblia fala, destes, afasta-te, sai fora. Porque na verdade eles estão lutando em benefício próprio. Eles estão trazendo coisas para si mesmo, não estão trazendo coisas para as pessoas. Mateus capítulo 23, 1 ao 7, vamos lá ver uma passagem de Jesus lidando com fariseus e saduceus. Mateus 23, 7, os fariseus e os saduceus, igreja, é conhecido por serem pessoas igualitárias a um sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? Vou usar até um termo antigo. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Um sepulcro caiado nada mais é que uma bela construção que eles fazem em cima de uma pessoa que está morta. Ou seja, é bonito de ver a lápide ali, aquela construção. Como que chama isso? É mausoléu que chama? Tem um nome isso aí. Túmulo, mas tem um nome bonito quando faz aquelas casinhas bonitas. Só que lá dentro fede. Por quê? Porque tem gente morta. Porque tem gente em decomposição. Os fariseus e saduceus eram conhecidos por essa situação. Vamos ler então um breve relato entre Jesus e os fariseus e saduceus em Mateus 23, do verso 1 ao 7. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo:
na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Ou seja, na cadeira daquele que começou uma boa obra, uma obra de amor, uma obra de renúncia, uma obra de conversão, se assentaram agora, nesses últimos dias, os fariseus e os saduceus. Vamos continuar lendo. Observai, pois, e pratiquem tudo o que eles vos disserem, mas não proceda em conformidade com as suas obras, porque eles dizem e não praticam. Jesus está falando assim, ó, o que eles mandarem você fazer, faz, porque está conforme a lei, mas não andem conforme o exemplo deles, porque eles falam para vocês fazer um monte de coisa que eles mesmos não fazem. Lembra que eu falei do exemplo? Jesus está falando, o exemplo deles é horrível. Eles falam coisas boas, que é a lei, mas fazem tudo errado. 4. Pois atam fardos pesadíssimos e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, isso aqui está errado. Mas eles fazem tudo. Tudo aquilo que eles dizem ser errado, eles praticam. 5. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios. Filactérios, igreja, hoje nós temos a Bíblia. Trazem largos pergaminhos, na época era pergaminhos. Filactérios são pergaminhos. Ou seja, eu trago o meu rascunhozinho aqui para fazer a ministração. Eles traziam um monte de livros, colocavam tudo aqui em cima e pegava um, daqui a pouco pegava outro, para mostrar que eram muito inteligentes, que eram muito sábios, muitos estudiosos. Jesus fala assim, eles trazem um monte de pergaminhos, para que os homens vejam aquilo que eles não fazem. As pessoas estão vendo e acham, mas na verdade eles não fazem. E alargam as franjas das suas vestes. Igreja, é uma coisa que eu tenho até uma dificuldade grande, como eu falo dos coaching, aqueles pastor que coloca aqueles negócios comprido, aquelas, eu até tenho aqui, tenho ali, só colocar, e o meu veio de Jerusalém, que nós compramos lá, e colocam aquilo no pescoço, e colocam aquelas vestimentas igual os padre, e aquele monte de coisa, e gravata, e terno, isso e aquilo, para os homens ver, mas o coração está uma desgraça, os pensamentos estão longe do Senhor. Aí Jesus está falando assim, ó, trazem um monte de pergaminho, colocam vestes compridas, bonitas, poderosas, que empoderam eles, só para as pessoas verem. Vamos continuar lendo. 6. Amam os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças, e serem chamados pelos homens de mestre, mestre. Ali deve estar rabi, rabi. Amam serem chamados de líderes, amam chegar num lugar e ter a cadeira dele separada lá na frente, porque ele é o fulano de tal, o ciclano de tal, porque ele chegou com uma veste bonita, comprida, com um livro debaixo da sua mão. Amam essas coisas. Vamos continuar lendo. 8, é até o 7, né? Cadê? Deixa eu ver aqui, até o 7. Essas pessoas assentaram na cadeira de Moisés, que era uma pessoa humilde, que era uma pessoa que tinha amor pelas vidas, tanto é que largou tudo, até a sua família, para poder conduzir aquele povo pelo deserto. Mas esses aqui, os de hoje, não, eles estão preocupados com o seu dinheiro, eles estão preocupados em mostrar aquilo que eles não vivem, em pregar aquilo que eles mesmos não vivem, em fazer aquilo que eles não fazem. Então, ter
piedade das pessoas, não é significado de conversão. Muitas vezes podem estar usando isso para levar vantagem, como Jesus está falando dos fariseus e saduceus. O que eles buscam, na verdade, é os primeiros assentos, é favores, é mostrar aquilo que eles não vivem. Conversão não é conhecimento intelectual. Tiago, capítulo 2, 19. Abra comigo lá no livro de Tiago, capítulo 2, 19 ao 23. Tu crês que há um só Deus? É uma pergunta. Tiago está perguntando, você crê que existe um só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e tremem diante de Deus. Igreja, isso aqui é muito forte, eu até comentei agora há pouco aqui. Dizer que você conhece a Deus não importa nada, porque o próprio diabo teme a Deus. O próprio diabo conhece a Deus. E o próprio diabo, quando ouve a palavra Jesus Cristo e Deus, ele treme. Então dizer que você conhece a Deus, o que adianta? Eu vou até usar aquele termo lá, daqueles 7 filhos de Sevas, que foram expulsar aquele demônio, e chegaram e falaram assim, eu te expulso, em nome de Jesus, que Paulo prega. O que o demônio falou para aqueles homens, igreja? Quem é vocês? Vocês querem nos expulsar? Paulo eu conheço, Jesus Cristo também, cumpre o versículo que eu acabei de ler para vocês, mas vocês quem são para me expulsar? E a Bíblia fala, e quem conhece a Bíblia e já leu esse texto sabe, que aqueles demônios, com a força de 2 homens, pegaram aqueles filhos daquele sacerdote, deram um cacete bem dado neles, e mandaram eles embora pelado, envergonhado, nu. Eu conheço Deus, o que adianta? Você tem que ter uma vida com Deus. Você tem que andar com Deus. Você tem que viver com Deus. Esses dias, sexta-feira eu estive numa festa de um grande amigo meu, que ficou no meu lugar, inclusive lá na JS Marela, e nós estávamos lá na festa do aniversário do filho dele, e sentamos ali algumas pessoas que ainda trabalham na Marela, que ainda estão lá, que ele convidou também, e eu já não faço mais parte do quadro, e nós estávamos falando do nosso ex-patrão, que faleceu, o seu José. Muitas pessoas conheciam ele, mas poucas pessoas tinham contato com ele, poucas pessoas conversavam com ele, sabiam quem ele era, porque era uma figura pública, mas poucos tinham contato, poucos conversavam, poucos sabiam da intimidade dele. Eu estou usando ele porque é uma pessoa que eu conheci, mas as pessoas, eu conheço Deus, conhece? Tem intimidade com ele? Leva a sério a palavra dele? Porque só conhecer, o diabo também conhece. Só conhecer, o diabo também estremece diante da palavra dele. Mas virou diabo. É um anjo caído. Vamos continuar lendo, até o 23, né? Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Tiago está falando assim, não adianta conhecer, tem que fazer. Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Abraão é conhecido como o pai da fé, por quê? Porque ele tinha tamanha amizade com Deus, que Deus pediu o filho dele e ele foi lá para entregar. Porque a Bíblia fala, e nós já lemos várias vezes, que ele cria que Deus ia devolver o filho dele. Ele acreditava de uma tal maneira, ele conhecia de uma tal maneira o Deus que ele servia, que ele sabia que Deus ia restituir o menino.
Só que ele virou o pai da fé porque ele foi até o Monte Moriá. Ele andou 3 dias de mão dada com o seu filho, carregando os fechos que iria pôr fogo e levando uma faca que iria matar o seu filho. E durante 3 dias ele andou com o menino até o Monte Moriá. Ele fez. Agora tem pessoas que falam, eu amo a Deus, mas não faz nada. Não muda. Não luta nem contra o pecado. Aí Tiago está falando assim, vocês acham que isso é agradar a Deus? Não ter obras? Não fazer acontecer? Vamos continuar lendo, é até o versículo, deixa eu achar aqui, 23. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura que diz, creu Abraão em Deus, e foi isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Ele fez. Então, eu conheço a Bíblia, mas não faço. Eu tenho conhecimento, mas não ajo. Não é uma conversão. Eu até falei aqui há uns 2 cultos atrás, ou um culto atrás, eu não me lembro agora, que se você vir aqui, ouvir a palavra, sair daquele portão para fora e não pôr em prática, você é como aquele que recebeu a semente, mas o inimigo veio, roubou, e você não levou nada embora, você não cresceu. A semente não caiu numa terra sem fundamento, caiu numa terra seca, a ponto do inimigo conseguir vir e de uma forma bem prática arrancar a semente. Tem outros que recebem a palavra, empolgam, ficam empolgados, querem fazer muito, mas a primeira ventania, a primeira tempestade, a primeira luta que vem na vida delas, elas abandonam o evangelho. Esse é a semente que caiu numa terra sem fundamento, uma terra que não tinha estrutura. Tem outros que a semente cai no meio do espinheiro, ele até cresce, até dá frutos, mas logo aqueles espinheiros sufocam ela e ela morre. E isso quer dizer o quê? As coisas deste mundo, os desejos da carne, o dinheiro, logo tiram a pessoa do evangelho. Aí tem a pessoa que a semente cai numa terra boa, e ele dá fruto, 1 por 30, 1 por 60 e 1 por 100. Igreja, falar que até o diabo fala. Falar que conhece, o diabo também conhece. Isso não é conversão. Vamos ver Mateus, vamos lá, Jesus Cristo novamente, Mateus 24, são suas últimas palavras antes da crucificação, últimos ensinamentos. Mateus 24, nós vamos ler do 45 ao 51. Mateus 24, do 45 ao 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo. Quando o Senhor vier, achar a pessoa servindo, fazendo. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor está demorando para vir, meu Senhor vai vir muito tarde, e começar a espancar os seus conservos, a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo em um dia que o não esperava, a hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte para os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ah, Jesus está demorando demais para voltar. Ah, Jesus não vai voltar não. Então eu vou beber, eu vou me prostituir, eu vou tratar mal as pessoas. Não, vai demorar. A Bíblia fala, ele vai vir num dia que você não espera. O que é isso, igreja?
vai pegar você de surpresa. E a tua parte será no inferno. Porque onde que existe pranto e ranger de dentes, igreja? No inferno. Você será separado. Você será tirado. Nós temos que tomar muito cuidado, porque ter o conhecimento não é conversão. Conhecer a palavra não é conversão. E ele pode vir numa hora e te pegar de surpresa. Colossenses capítulo 2, versos 2 e 3. Colossenses capítulo 2, versos 2 e 3. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos na plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Quer ser intelectual? Conheça Cristo. Quer ser intelectual? Queira ser igual a Cristo. Por quê? Versículo 3. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ali em cima deve estar ciência, mas ciência é conhecimento. Sabe o que Paulo está dizendo para os colossenses? Vocês querem ser inteligentes? Conheçam a Cristo, porque nele está toda a sabedoria e todo o conhecimento. Igreja, ler vários livros, ser filósofo, responder perguntas, não te torna sábio, não te torna convertido, mas conhecer a Cristo te dá tudo aquilo que você pretende, tudo aquilo que você quer alcançar. Conhecer a Cristo te coloca num patamar muito excelente. Conversão não é mudança superficial. Esse aqui é bem interessante, igreja. Vamos ler lá, Atos dos Apóstolos, igreja primitiva, capítulo 5, verso 1 ao 10. Atos dos Apóstolos 5, 1 ao 10. Mas um certo varão chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não seria para ti? E vendida, não seria do teu poder? Por que formaste este desígnio em seu coração? Não mentiste a homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Vou mudar aqui para vocês entenderem. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu morto. E um grande temor veio sobre todos os que ali ouviam. E levantando-se os jovens, cobriram o corpo e transportaram-o para fora para o sepultarem. Passando um espaço de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? Ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e vão sepultar a ti também. E logo caiu aos pés e morreu. E entrando os jovens, acharam morta e a sepultaram junto com o marido. Eles ouviram o Evangelho, aprenderam a palavra de Deus, e começaram a ver as pessoas dando os seus dízimos e as suas ofertas para os apóstolos, porque, como eu disse, Atos é o início da igreja, então era necessário o dinheiro para poder estabelecer as igrejas.
eles começaram a ver todo mundo fazendo aquilo, então eles falaram, nós também vamos fazer. Vamos vender a nossa propriedade e vamos dar o dízimo. Aí venderam lá a propriedade por 1 milhão. O dízimo seria quanto, igreja? 100 mil. Mas eles levaram 50 mil. Pedro não sabe por quanto vendeu a fazenda lá, a propriedade deles. Só que a hora que eles entraram com aquela hipocrisia, por quê? Porque eles não se converteram de verdade. Era uma conversão superficial. Pedro faz uma pergunta, e aqui eu quero deixar isso muito claro, porque senão vocês podem achar que Deus é punitivo, e Ele não é. Ah, pastor, eu não dou meu dízimo, Ele vai me punir. Não, o dinheiro é teu. Você só não pode ser hipócrita. Pedro fala assim, se você vendeu por 1 milhão, por 500 mil, por 2 milhões, o dinheiro é teu. Só que você não pode vir aqui e mentir para nós. Você não pode vir aqui achando que Deus vai viver nessa mentira de vocês. Era só vocês chegarem e falarem, vendemos por 1 milhão, mas nós demos o dízimo de 500 mil. Pronto, está tudo certo. Porque era de vocês, vendendo era de vocês, com vocês era de vocês. Vocês não tinham que dar nada, para falar a verdade. Só que a intenção do coração de vocês foi errada. A intenção do coração não foi certa. E como era o início, precisava as pessoas entenderem o que estava acontecendo ali. Ele não ficou com nada, porque ele morreu. Ou seja, aquilo que eles achavam que seria a sua aposentadoria, não serviu para nada, porque morreu. Aí chega a mulher contando mentira também. E Pedro fala, por que vocês fizeram isso? Para quê? Porque Pedro não sabia por quanto tinha vendido, mas sabia o que tinha entrado. Então ele sabia o que tinha sido dizimado. Ele sabia o que tinha sido ofertado. Igreja, mudança superficial não é conversão. Esses caras não se converteram, Ananias e Safira. Eles não se arrependeram. Eles acharam que o jeitinho brasileiro, vamos falar assim, aquele que a gente conhece, ia resolver. Não ia. Igreja, nós tentar dar jeitinho nas coisas não vai resolver nosso problema. A minha vida mudou o dia que eu escutei o Evangelho. Isso eu estou falando lá quando eu tinha meus 19 anos de idade. E eu falei, esse Deus pode transformar a minha vida. Esse Deus pode transformar a minha história. E eu tomei algumas decisões, mas não focada numa conversão superficial, umas decisões com Deus. Minha mãe chegou em mim e falou assim, o seu primeiro salário, você tem que dar o dízimo do seu salário. E eu não ia na igreja. Eu falei, tudo bem, mãe, a hora que eu receber eu tiro o dízimo. O dia que eu recebi, eu peguei o salário inteiro, coloquei no envelope e falei para ela, leva. Ela falou, é o teu dízimo? Eu falei, não, é meu salário. Porque eu não combinei com a senhora, eu combinei com Deus. Que se Ele me desse esse emprego, o primeiro salário seria dele. E eu estou aqui cumprindo. Não é 10, não é 20, não é 50, é o salário inteiro. Na época o meu salário era R$230. Eu dei R$230. Eu não dei 230 porque teve o desconto do INSS, eu não recebi o 230. Mas o salário inteiro eu coloquei no envelope e falei, pode levar. Isso aí eu fiz um compromisso com Deus. Não foi com homens, não foi com a senhora que eu fiz compromisso, foi com Deus. Esses caras com certeza fizeram um compromisso com Deus, mas foram lá e mentiram para o Senhor. Foram lá e enganaram o Senhor. Pagaram um preço, porque não eram convertidos. Acabaram não ficando com nada, porque não entendiam que se morresse,
as coisas iam ficar para os herdeiros, para quem ficasse. Igreja, conversão não é uma mudança superficial. Ou você converte de verdade, ou você para de mentir para você mesmo que é convertido, toma uma decisão e vai para cima, para vencer. E para a gente encerrar, porque a gente tem que fazer a ceia ainda, conversão não é ser tolerante com o pecado, igreja. 1 João, capítulo 2, versículos 15 ao 16. 1 João, capítulo 2, versículos 15 ao 16. Não amem o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que existe no mundo é desejo da carne, desejo dos olhos e soberba da vida. E não é do Pai, mas é do mundo. Se eu aceito os desejos da minha carne, se eu aceito os desejos dos meus olhos, se eu aceito a soberba da vida, a arrogância, a prepotência, eu sou do mundo, eu não sou de Deus. Eu pertenço ao mundo, porque Deus não tolera o pecado. Ele tolera o pecador que está lutando contra o pecado, que tem suas recaídas, que tem suas dificuldades, mas não a pessoa que se entregou para os seus desejos e as suas vontades. Lucas capítulo 6, versículo 39 ao 42, um texto fantástico. Gosto muito, cito muito, mas poucas vezes a gente lê, né? E hoje nós vamos ler. Lucas 6, 39 ao 42. Disse-lhes uma parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? Os dois não vão cair numa cova? O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. E por que atentas tu na trave que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no seu próprio olho? Em outras versões vai estar aqui: por que você fica olhando o cisco no olho do teu irmão e não repara que no teu tem uma trave? Aí ele continua: ou como podes dizer a seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Igreja, às vezes nós ficamos olhando o pecado dos outros, ficamos julgando as pessoas, mas a nossa vida está uma desgraça, a nossa família está uma desgraça, tudo perdido, tudo bagunçado, tudo de qualquer jeito. Às vezes ficamos falando do vício do irmãozinho ali, e não esquecemos que dentro da nossa casa tem. Ficamos julgando o irmão, a irmã, e não vemos que dentro da nossa casa também existe. Não dá para a gente tolerar o pecado. Não é conversão você tolerar o pecado. Igreja, não é ser convertido você continuar com raiva, com ódio das coisas, tratando as coisas de qualquer jeito. Não é conversão, é hipocrisia. Jesus está falando aqui, hipócrita. O que ele está falando? O que é hipocrisia, igreja? É olhar nos outros e julgar nos outros aquilo que você faz. Aquilo que a tua casa está uma zona, uma bagunça. Às vezes eu vou falar com uma pessoa, chamar a atenção dela, alguma coisa assim, eu sempre peço até perdão. Eu falo assim: me perdoa o que eu vou te falar, mas isso aqui tem que ser assim, 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 não desse jeito que você está fazendo.
Se você quer me ouvir, amém. Se você não quer também, amém. Eu só não quero chegar diante de Cristo e Ele falar, coloquei o infeliz lá na tua frente e você não falou nada, ele está no inferno agora por causa da tua ignorância. Ele está lá no inferno agora porque você não alertou ele. Então eu não quero. Então eu prefiro sentar e falar para a pessoa, olha, isso aqui está errado, se você não mudar você vai ter problema. Você me perdoa o que eu estou falando, porque é uma coisa íntima tua, é uma intimidade tua. Mas se você quer ir para o inferno, fique à vontade. A porta do inferno está aberta, largo, espaçoso, o caminho que leva para a perdição, estreito, difícil de andar, cheio de dificuldades, o caminho que leva para a casa do Senhor, cheio de renúncias. Mas você quer ir? Legal, só não diga que eu não avisei. Só não diga que eu te alertei, que o que você está fazendo está te levando para o buraco. Que o que você está fazendo está te levando para a perdição. Igreja, tolerar o pecado não é uma pessoa convertida. A pessoa não está convertida. Porque a pessoa que é convertida, ela luta contra o pecado. Ela luta contra aquilo que vai lhe trazer consequências desastrosas. Amém? Vamos nos colocar de pé neste momento. Vamos. Salmo de Davi, Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se existe em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Igreja, é por isso que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Senhor, será que eu estou fazendo errado? Será que o que eu penso, o meu coração tem falhado? Sonda, e se tiver algum caminho mau, me leva para o caminho da salvação, para o caminho eterno. Eu não quero falhar. Igreja, esse tem que ser a nossa oração todos os dias. Sonda o meu coração, os meus pensamentos. E se tiver algum caminho errado, alguma coisa errada, muda, que eu não quero me perder. Eu não quero sair da tua presença. Amém? Glória a Deus.